Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje estou gravando aí mais uma aula da Matemática 3, a nossa aula 6-21. E hoje a gente continua aí o assunto geometria analítica, né? Na aula passada a gente vinha conversando sobre as retas, nós vimos como determinar a equação de uma reta, né? Todas as formas de equação da reta, as 4 formas de equação da reta. Foi uma aula cheia de conteúdos, né? E hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais leve aí, falando da posição relativa entre duas retas numa superfície plana, né? Então, quando a gente tem duas retas colocadas numa mesma superfície plana, né, é possível verificar se essas retas são paralelas, se elas são concorrentes, como é que elas se relacionam entre si, né? Então, é isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Posições relativas de duas retas no plano. Duas retas RS contidas no mesmo plano podem ser, né, paralelas ou concorrentes. Tá? Vamos ver então essas duas possibilidades. Na verdade, essa é uma forma bem geralzona assim, de pensar na relação entre duas retas. Né? Vamos ver alguns casos especiais também depois. Mas vamos lá. Retas paralelas. Então, aqui a ideia é mostrar para vocês que é possível verificar se duas retas são paralelas ou não são paralelas a partir do coeficiente angular da reta, né? Nós já vimos aí há 2 aulas, né, que o coeficiente angular é um número bastante importante porque ele mostra de que forma que a reta está inclinada. E é exatamente isso que a gente precisa saber para poder saber se as retas são paralelas ou não, né? Para que elas sejam paralelas, elas devem ter exatamente a mesma inclinação. Tudo bem? Se elas têm uma mesma inclinação, elas vão ter também a mesma tangente do ângulo de inclinação, que é o coeficiente angular, né? Então, a ideia é a gente perceber o coeficiente angular de cada reta para poder dizer se elas são paralelas ou não são paralelas, né? E como é que se percebe o coeficiente angular de uma reta a partir da sua equação? Então, dependendo do formato em que ela for apresentada nessa equação, nós vamos poder perceber de uma forma mais fácil ou não, né, o seu coeficiente angular. Nós vamos ver melhor isso aí nos exemplos, né? Mas alguma coisa a gente já conversou na aula anterior. Por exemplo, o caso da equação reduzida. Né? Na equação reduzida, o número que acompanha o x é o coeficiente angular, quer dizer, só de olhar para ele a gente já vê, né, claramente ali o coeficiente angular, de que forma que a reta está inclinada, e se as duas retas estiverem escritas então na sua forma reduzida, fica muito fácil perceber, né, se elas são paralelas ou não. Se não tiver na reduzida, a gente vai ter outros recursos, nós vamos ver nos exemplos. Mas vamos lá. Então, aqui nessa tela ainda, né, as retas são paralelas se, olha aqui, ó, duas retas distintas e não verticais, né, RS são paralelas, C e somente C, os seus coeficientes angulares são iguais, né, se o eminho de uma reta é igual ao eminho da outra, tudo bem? Ele fala aqui, gente, olha, duas retas distintas e não verticais, né? Essa ideia de retas distintas é bem importante, porque, vejam, eu poderia ter uma reta R, né? E ter uma reta S que tem exatamente a mesma inclinação e passam exatamente pelo mesmo ponto, por exemplo. Essa reta está passando pelo ponto P e tem essa inclinação aqui. Na verdade, teria que medir para o outro lado aqui, né? Deixa eu só tirar esse risquinho aqui. Inclinação a gente mede sempre do outro lado. Vou medir aqui, tirar essa inclinação, né? Então, a horizontal aqui, deixo X, né? Então vejam, ó, se eu pegasse uma outra reta S agora, que passasse pelo mesmo ponto e tivesse a mesma inclinação, ela estaria exatamente em cima dessa, né? E a gente teria então a reta R e a reta S. Então, uma reta R e uma reta S, uma passando por cima da outra. Isso é um caso em que os dois coeficientes angulares são exatamente iguais,
Mas as retas a gente não chama de paralelas, a gente chama de retas coincidentes, né? Então, retas coincidentes. É por isso que ele chama aqui de retas distintas, né? Que retas que não são coincidentes, tá bom? Retas que são distintas, elas não são coincidentes, tá? Então, se as retas não forem uma em cima da outra e tiverem o mesmo eminho, elas são paralelas, tudo bem? Mas pode acontecer de elas terem o mesmo eminho e serem coincidentes. Eu vou conversar melhor sobre isso nos exemplos, tá bom? Eu comento com vocês no exemplo sobre esse caso da reta coincidente também. Vamos lá. Então, reta paralela bem simples, é só verificar se o eminho das duas retas é o mesmo. Retas concorrentes é o contrário, né? Toda vez que o eminho das duas retas não for o mesmo, tiver alguma coisa de diferente neles, o sinal ou o valor, né, o módulo do valor, qualquer coisa que a gente tenha de diferente entre os coeficientes angulares vai gerar inclinações diferentes nas retas e com certeza elas vão se cruzar num ponto. Né? Independente do seu coeficiente angular, se ele não for exatamente igual, vai acontecer o cruzamento das retas num ponto. Né? E aí a gente diz que elas são concorrentes. Então, retas concorrentes são retas, né, no mesmo plano que se cruzam num único ponto. É possível determinar esse ponto de intersecção entre as retas. Isso vai ser motivo aí de alguns exercícios, tá? Então eu vou falar sobre isso também, nós vamos fazer um exemplo sobre esse caso das retas concorrentes e da determinação desse ponto de intersecção. Mas vamos continuar aqui. Perpendicularidade de duas retas. Então, as retas, né, poderiam ser paralelas ou concorrentes, dependendo do eminho, lá se ele é igual é paralela, se é diferente é concorrente. Só que quando a reta é concorrente, ela pode ser esse caso especial aqui, tá bom? De retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes, porque estão se cruzando, mas elas se cruzam fazendo ângulos de 90 graus, tudo bem? E existe, então, uma maneira de se perceber se as retas são ou não, né, perpendiculares, a partir da observação também das equações das retas. Né? Tudo isso a partir das observações das equações, tá, gente? É lógico que se eu tivesse um exercício com os desenhos das retas, ficaria muito mais visível aí, o fato dela ser concorrente ou ser paralela, né? Mas nós vamos trabalhar com as equações das retas, né? Então, como verificar se duas retas são perpendiculares? Ó, perpendiculares é um caso especial de concorrência de retas, né? Elas são concorrentes, mas concorrentes formando 90 graus aqui em cada pedacinho aqui, né? Como é que eu verifico isso? Então, é isso daqui que vai interessar para a gente, ó, né? Para elas serem concorrentes, o coeficiente angular de uma deve ser o oposto e o inverso da outra. Ela deve ser, ó, o inverso e com o sinal trocado. Por exemplo, se eu tenho uma reta que tem eminho menos 3, por exemplo, né? A reta R tem um eminho menos 3. Se eu tiver uma reta S no mesmo plano, né? Uma reta S que tem eminho, olha, que é o contrário do menos 3, o inverso. O que é o inverso do menos 3? Ó, imagina um aqui embaixo dele. Inverte agora. Né? E o oposto. O que é o oposto? É o mesmo número com sinal trocado. Então, eu troco aqui o menos para mais. Tá vendo? Então, ela tem o sinal trocado e invertido. Ó. Essas duas retas com certeza vão ser perpendiculares. Tá vendo? Então, observando o coeficiente angular das duas, eu percebo que elas são perpendiculares. Lógico que nos nossos exercícios nós vamos ter fórmulas diferentes. Por exemplo, assim, ó, 3x sobre 4 mais 5, uma reta R, né? Depois uma reta S, y igual a menos 4 terços de x mais 2. Às vezes está até meio disfarçado, por exemplo, aqui ele coloca 8 sextos, por exemplo. Né?
8/6, parece que é totalmente diferente, né? Mas observe que 8/6 pode ser simplificado para 4/3, e eu vou ter exatamente, então, a mesma fração invertida e com o sinal trocado. Ah, então essas duas aqui são retas perpendiculares entre si. Tudo bem? Essa é a ideia de perpendicularidade, então, verificar se as duas retas, né, têm os coeficientes angulares invertidos e com o sinal trocado. Tá bom? Se for um número inteiro, eu imagino um embaixo para inverter. Se já for uma fração, basta inverter os números aqui e trocar o sinal. Bom, então essa é a ideia de retas perpendiculares. Eu também vou explorar isso num último exemplo. Bom, então arrumando aí, né, resumindo nossa conversa, retas paralelas são duas retas que têm o coeficiente angular exatamente igual, né, mesmo valor numérico, mesmo sinal, tudo igualzinho, é porque elas são paralelas, com exceção das retas que, né, uma situação que pode acontecer de ter retas assim, de mesmo coeficiente angular, mas que são coincidentes, né, que uma está em cima da outra. Para isso, a gente teria que ter não só os coeficientes angulares iguais, mas os coeficientes lineares também. Depois eu mostro para vocês no exemplo. Retas concorrentes, retas que têm os coeficientes angulares diferentes um do outro, então elas vão se cruzar num ponto. É possível determinar esse ponto de concorrência, nós já vamos fazer também. Retas perpendiculares são retas que aqui eu posso passar qualquer uma das duas para o outro lado dividindo, né? Está multiplicando aqui. Eu gosto de pensar assim, m de r é menos 1. Se eu passar o m de s, ele passa dividindo, olha, tá vendo? Então, o m de uma reta é igual ao m da outra invertido e com o sinal trocado. Bom? Que é o que a gente acabou de conversar. Vamos para os nossos exemplos de aula, então. Nosso primeiro exemplo da aula. Determine a posição relativa entre as retas. Observem que são duas retas com formatos, né, da equação diferentes. Aqui eu tenho uma equação reduzida, né, com o y separado aqui. Aqui eu tenho a equação na forma geral. E vamos lá, então. A gente sabe que na forma reduzida, gente, ó, vou até escrever aqui em cima, y igual a ax mais b, ou, né, se vocês preferirem aí, m de x mais n. Esse número que acompanha o x aqui é o coeficiente angular da reta. É ele que mostra para a gente que jeito que a reta está inclinada. Observem aqui, então, que o coeficiente angular da reta R é menos 2. Ó. M da reta R é menos 2, sem precisar fazer conta nenhuma. Está aí, na cara, né? Agora, vamos ver o da reta S. Bom, eu poderia sempre usar essa forma reduzida, mesmo quando ele dá a forma geral, poderia passar o 7 para lá, passar o 2x para lá, que eu teria a forma reduzida e poderia olhar do mesmo jeito, tá? Mas se eu não quiser passar tudo para lá, eu posso também achar o eminho da reta S pela relação menos A sobre B. Se vocês preferirem, tá? Se não quiser passar para lá, ter esse trabalho de encontrar a forma reduzida, eu posso fazer menos A sobre B, que é exatamente o que aconteceria aqui, né? Se eu passar esse termo A aqui, ó, esse aqui seria o AX, né? AX mais BY mais C igual a zero, esse formato, né? Se eu passar o A para lá, vai ficar menos A. Depois o número B que está junto com o Y vai passar dividindo, né? Para ficar nessa forma aqui. Então ia ficar menos A sobre B, que é isso aqui. Então se eu não quiser fazer, eu já posso pegar direto. Olha, menos A seria o menos 2, o A aqui é o 2, sobre B, o B é 1 aqui, né? Não tem nada junto com o Y, é 1. Ó. Isso aqui é menos 2. Observem que as duas retas têm exatamente o mesmo coeficiente angular. Eu poderia pensar, bom, então essas duas retas são paralelas, mas eu teria também a possibilidade delas serem coincidentes, né? Se elas tiverem o mesmo coeficiente angular e passarem pelos mesmos pontos. Então vai ser uma reta em cima da outra. Mas como é que eu percebo isso? Olha aqui, ó. Essa reta aqui, ela tem um coeficiente linear 8. Significa que no plano cartesiano, ela está passando aqui no 8.
no ponto 8 ela está passando. É uma reta desse tipo assim. Ó. Não sei exatamente a inclinação, eu não calculei aqui. É menos 2, né? Seria 2 aqui para 1 aqui. Aqui está mal feito, seria mais em pé um pouquinho a reta. Tudo bem? Mas não importa. A outra reta também tem coeficiente angular menos 2. Então, ou ela está paralela aqui, ó, para cima ou para baixo, ou ela está em cima, e aí ela é coincidente. Mas vejam que o coeficiente linear dela não é igual. Se eu fizer a forma reduzida dessa reta, y é igual, se eu passar o 2x para lá, menos 2x, passar o menos 7 vai ficar mais 7. Vejam que ela tem realmente o mesmo coeficiente angular, mas o coeficiente linear é 7. Aqui, ó. Significa que ela está inclinada igual, mas que ela passa aqui no 7. Olha as duas retas aí. Elas são realmente paralelas, né? Na verdade, vocês não vão precisar fazer muito, não. Eu acho que não vai ser colocado equação coincidente, né? Retas coincidentes, não. Mas se aparecer, né? A gente vai justificar dessa forma. Se elas tiverem os dois coeficientes iguais, né? O linear também, então se ela tivesse também passando pelo 8, com certeza ela seria coincidente, né? Mas nesse caso elas são mesmo paralelas. Eu posso escrever assim que MR é igual a MS. Portanto, R é paralela a S. Tudo bem? Esse é o primeiro exemplo, então, gente. Então, falei um pouquinho sobre a ideia de coincidente, né, que eu tinha falado que ia comentar. Vamos para o próximo. Ó. Exemplo 2. Determine as coordenadas do ponto P de intersecção entre as retas R e S de equações, e aí ele coloca as duas de uma forma geral, né, duas equações aí. A ideia é a seguinte, ó, eu conheço duas equações, as duas retas, então, deixa eu só ver aqui, menos A sobre B, menos A sobre B. As duas retas, elas estão se cruzando, né? Elas são diferentes uma da outra. Ó, veja aqui, vamos só perceber, isso não precisaria ser feito aqui, mas vamos dar uma olhadinha. Ó. No primeiro caso, a reta R, se eu fizer menos A sobre B, ficaria menos 3 sobre 2, né? A reta S, a S, ficaria menos 1 sobre menos 2. Isso dá 1 sobre 2, simplificando. Né? Menos 1 sobre menos 2, menos A sobre B. Ó. Então vejam, ó, a reta R é negativa, é uma reta que está virada para cá. A reta S é positiva, está virada para o outro lado. Tem inclinações diferentes. Estão se cruzando nesse ponto aqui. E a pergunta é exatamente essa. Aonde é esse ponto P aqui? Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso então? Olha, a reta S e a reta R aí, né? Elas têm equações e a gente percebe que só existe esse ponto P que está nas duas retas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sisteminha de equações, pessoal. Eu vou procurar que número, né, que pertence às duas equações. Que parzinho de coordenadas aí, x e y que pertence às duas. E quando a gente procura quem pertence às duas ao mesmo tempo, a gente está procurando a solução de um sistema, né? Então eu posso pegar aqui, ó, a equação 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e pegar a equação x menos 2y menos 9 igual a 0 e resolver o sisteminha das duas. Eu vou encontrar então x e y aí, que são os números que servem nas duas. E se serve nas duas é porque é esse ponto aqui, que pertence às duas retas, só pode ser ele. Bom, é assim que nós vamos encontrar então a intersecção dessas duas retas. Já fizemos isso na segunda série, no estudo dos sistemas lineares, né? Essa parte de intersecção. Mas vamos lá. Então, como é que eu posso fazer aqui? Posso fazer, por exemplo, por adição, né? Basta eu multiplicar essa de baixo por menos 3, eu vou ter menos 3x e vou poder cortar. Vamos fazer isso, ó. Por adição, eu mantenho essa primeira aqui, 3x mais 2y menos 7 igual a 0. Se quiser trocar a ordem das equações, né, para fazer a de cima, multiplicar de cima, também pode ser. Ó, menos 3 vezes x é menos 3x,
Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6y. Né? Menos 3 vezes menos 9 dá 27, positivo. 3 vezes 9 é 27. Menos 3 vezes nada é nada. E agora eu posso fazer a adição das equações. Vejam que o x vai desaparecer. 6 mais 2 é 8y. 27 menos 7 é 20. Igual a 0. Né? Aqui eu posso encontrar, então, o y, né, pessoal? Olha, 8y é igual a menos 20 e y é menos 20 sobre 8. Bem, então vamos só ver aqui, ó, eu multipliquei todo mundo por menos 3, menos 3x, menos, aqui ficou mais, né? 6y, mais 27, 0. Depois eu somei os termos semelhantes, sumiu, aqui deu 8, aqui deu 20, 0. Agora eu tenho uma equação com uma única incógnita, eu acho o valor de y, ó, menos 20 sobre 8, que pode ser simplificado, né? Que se eu dividir por 4, as duas, né? Então aqui eu poderia ter menos 10 sobre 4, menos 5 sobre 2, né? Dividindo por 4, menos 5 sobre 2. Então esse é o y, e agora se eu substituir o y por menos 5 sobre 2, eu vou achar o x, né? Posso escolher uma delas aqui, eu vou escolher essa de baixo que está mais fácil, ó. X menos 2y menos 9 igual a 0, e vamos trocar o y por menos 5 sobre 2. Menos 9 igual a 0. Bem, então estou trocando o y aí pelo valor dele para achar o x agora. Então x, aqui menos 2 vezes menos 5 dá mais 10, né? Sobre 2, que é 5, né, pessoal? Aqui, ó. Mais 10 dividido por 2 é 5, poderia pôr direto. Menos 9 igual a 0. Então x, aqui, ó, menos 9 com mais 5, isso aqui dá 5, hein, gente? Menos 9 com 5 é menos 4, passando para o outro lado, mais 4. E aí eu tenho a solução, né, o ponto P, que é o ponto 4, coordenada x, e menos 5 meios, coordenada y. Tudo bem? Então, vejam, essas duas retas elas se cruzam exatamente nessa posição do plano aqui. Se eu desenhasse as duas retas, né, atribuísse valores, achasse aqui as coordenadas, desenhasse as duas, ou utilizasse um outro método, por exemplo, da equação reduzida, que nós já vimos aí, né, montando a reta bem simples, o cruzamento aconteceria exatamente nesse pontinho aqui, 4 e menos 5 meios, ou menos 2,5, né? 5 dividido por 2 é 2,5. 4 e menos 2,5. Bom? Então, esse é o caso aí da intersecção, onde a gente procura um ponto de intersecção. Sisteminha, tá, pessoal? Vamos para o nosso último exercício. Esse é um exercício mais elaborado, né? Um exercício de aplicação. Ele pede o seguinte, ó, determine a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são os pontos A e B. Então, mediatriz, pessoal, é essa linha que ele tracejou aqui, tá vendo? Que vai cortar o segmento ao meio. Tá vendo? Vai cortar o segmento ao meio. E não só vai cortar ao meio, mas vai cortar fazendo 90 graus. Quer dizer, a mediatriz é uma reta que é perpendicular ao segmento. Tá vendo? A mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular ao segmento e que divide o segmento em duas partes exatamente iguais. Então, o que eu sei aqui, então? Eu preciso conhecer a equação dessa reta mediatriz. Por enquanto, eu não tenho nenhuma informação dela. O que eu preciso para encontrar a equação de uma reta? Ou eu vou conhecer dois pontos dela, ou eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Esse foi o assunto da aula anterior, né? Na aula anterior, eu falei para vocês que tem duas possibilidades para construir a equação da reta. Ou eu conheço dois pontos da reta, ou eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Vejam que nesse caso específico aqui é possível conhecer um ponto e o coeficiente angular. Vamos descobrir isso daí então. O ponto que eu consigo descobrir dessa reta é exatamente a intersecção dela com o segmento AB. Como é que eu consigo determinar esse ponto? Esse ponto é ponto médio de AB.
porque ele está exatamente no meio. E eu já sei calcular ponto médio desde as primeiras aulas. Então vamos começar por aí. Vamos encontrar o ponto médio de AB. Bom, o ponto médio do segmento AB, esse aqui é um B, hein, pessoal? É, na verdade, esse pontinho que eu estou precisando, que é um ponto que pertence a essa reta que eu quero descobrir, né? Então vamos encontrar. Vamos lá? Como é que a gente encontra? Então, ó, x do ponto médio e depois y do ponto médio. Quem é o x do ponto médio? É a soma, né? Soma e divide por 2 o ponto médio, ó. Então, aqui, ó, entre A e B. Então, o 3 e o menos 2 são os x, né, do A e do B. Então, eu só, é x do A mais x do B dividido por 2. E y do A mais y do B dividido por 2. É a média, né, pessoal? Então, veja, ó, fazendo isso com x, eu vou ter 3 mais o menos 2 dividido por 2. Isso vai dar 1 sobre 2. Que mais e menos é menos, né? Aqui, ó. Menos 2 é 1, 1 sobre 2. E aqui o y também é a mesma coisa, o 2 e o menos 4. Ó. 2 mais o menos 4 dividido por 2. Isso aqui mais e menos é menos. 2 menos 4 é menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. Né? Menos 1. Então, eu já conheço o ponto médio. O ponto médio, ó, vou até escrever aqui. O ponto médio é o ponto meio e menos 1. Tudo bem? Então, já conheço esse ponto, meio e menos 1. Vejam que aqui no desenho, né, ele tem coerência, ó, tá vendo? Aqui está o meio e aqui está o menos 1. Se eu tivesse dado um número muito absurdo aqui, ó, eu poderia olhar aqui, ver se tem coerência, né, pessoal? É sempre legal estar olhando no desenho, percebendo que se der um número absurdo que estava aqui em cima, aqui não pode ser o ponto médio desse segmento, né? Aí eu errei na conta. Tudo bem? Sempre legal estar dando uma olhadinha. Então, encontrei esse ponto. O que está faltando agora? Eu já conheço um ponto dessa mediatriz aqui, eu preciso conhecer mais um ponto ou o coeficiente angular. Mais um ponto vai ser difícil, porque eu não tenho mais informações aqui, mas o coeficiente angular dessa reta eu posso conhecer. Por quê? Eu acabei de aprender que uma reta, quando ela é perpendicular a uma outra reta, ela tem um eminho, né? Com os mesmos números, só que invertidos e trocado o sinal. Então veja, se eu souber o eminho da reta AB, eu posso descobrir o eminho da mediatriz. Eu vou fazer isso então, vamos lá? Encontrando o coeficiente angular, o eminho da reta AB. Vamos lá? Vamos encontrar o eminho dela? Como é que eu encontro esse eminho? Ó, o eminho é y de B menos y de A, né? E x de B menos x de A. Vamos fazer a continha. Ó, é só pegar um y menos o outro. Então, 2 menos o menos 4 dividido por um x menos o outro. Tem que seguir a mesma ordem. Então, se eu peguei 2 menos menos 4, eu devo pegar 3 menos menos 2, né, o x. 3 menos menos 2. Veja que nos dois casos aqui ficou mais, né, pessoal? Então, 2 mais 4 é 6 e 3 mais 2 é 5. Esse daqui é o coeficiente angular dessa reta AB. Então, quanto que é o eminho da outra reta agora? Então, ó, da AB eu já conheço. Vamos descobrir, então, o eminho da reta mediatriz. Tudo bem? Como é que eu vou descobrir? Se elas são perpendiculares, o eminho dessa reta é menos 1 sobre o eminho da reta B. Quer dizer, é o contrário com o sinal trocado. Então, vamos lá. É só a gente fazer, ó, o sinal trocado, se era mais, vai ficar menos. E o contrário, se é 6 sobre 5, vai ficar 5 sobre 6. Veja, esse é o eminho da reta mediatriz. Se eu quisesse ter colocado esse eminho aqui na fórmula, aqui embaixo, ó,
eu faria extremos e meios, né? Coloco 1 embaixo desse menos 1 aqui, faço extremos e meios e eu chegaria nisso também, tá? Então posso usar a fórmula se eu quiser, mas não tem necessidade. É só lembrar de pegar esse eminho aqui, na perpendicular, né? Ó, pego ele, troco, inverto e troco de sinal. Aí é o eminho da outra. E agora, então, eu posso resolver o meu exercício, porque eu tenho um ponto conhecido da mediatriz e tenho o eminho da mediatriz. Com um ponto e com um eminho eu consigo resolver. Vamos lá? Então, a equação da reta mediatriz. A equação da reta mediatriz eu vou encontrar por um ponto e pelo eminho, então pela fórmula do eminho. Y de B menos Y de A, X de B menos X de A, só que desconsiderando esse negócio do B aqui, a gente vai pensar que é X e Y, para montar uma equação com X e Y, né? Então, o eminho é menos 5 sextos, acabamos de descobrir ele aqui, o eminho da reta mediatriz. Aí eu vou ter Y menos o Y do ponto conhecido, que é esse eminho que eu achei aqui, né? O ponto médio. Então, é o menos 1, né? E x menos o x desse ponto, que é o meio. Aqui fica mais, esse menos e menos é mais. Então, agora eu posso fazer as multiplicações aí em x, né? Eu vou fazer menos 5 vezes x, menos 5 vezes meio, ó, menos e menos é mais, 5 vezes 1 é 5, então 5 sobre 2, vamos lembrar que menos 5 vezes meio, eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Bom? Certo? Só que aqui era menos meio, né? Então menos e menos fica mais. Por isso que ficou mais aqui. Beleza, ó, então menos 5 vezes x, menos 5 vezes menos meio. Do outro lado, 6 vezes y, 6y, 6 vezes mais 1, 6 vezes 1 é 6. E agora só falta organizar isso daí. Ele pede a equação da reta, mas ele não fala se ele quer geral, reduzida, então eu vou escrever na forma geral, tá bom? Vamos botar todo mundo do mesmo lado. Então, ó, menos 5x, o 6y passa para o outro lado, menos 6y, depois mais 5 sobre 2 e menos 6 igual a 0. Eu preciso só juntar esses dois números aqui, tá vendo? Só que como tem fração, eu teria que fazer um MMC. Eu posso pensar também com decimal, ó. 5 dividido por 2 é 2,5, tá vendo? Então eu teria que tirar 2,5 do 6 aqui, ó. 3,5, né? Então, isso daqui daria 3,5. 3,5 eu posso representar por 7 sobre 2. Menos 5x, menos 6y, que tem mais negativo do que positivo, menos 7 sobre 2, igual a 0. Poderia trocar de sinal todo mundo agora, né, para deixar o primeiro termo positivo. Então, 5x mais 6y mais 7 sobre 2 igual a 0. Essa seria, então, a representação aí da equação mediatriz, dessa equação aqui, né, da reta mediatriz, tá bom? Então, gente, ó, eu fiz meio rápido aqui essa passagem, né? Somei esses dois aqui, deu menos 7 sobre 2. Poderia ter feito o MMC, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Poderia ter feito aqui 5 sobre 2, menos 6. Eu imagino 1 embaixo. O mínimo de 2 e de 1 é 2. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20. 2 vezes 1 é 2, vezes 6 é 12. Né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. 6. 2 vezes 6 é 12. Isso. Então, 20 menos 12 daria 8. Não, tem um errinho. Aqui, 2. 2,5 menos 6. Não, é coisa. 5 menos 6. 5 sobre 2 menos 6. O mínimo é 2. Ah, aqui 2 por 2 é 1, gente. Ó.
Eu divido pelo de baixo, 2 por 2 é 1 vezes 5 é 5. Né? 2 por 1 dividido por 1 é 2, vezes 6 é 12. Agora está certo. Ó. Aqui daria menos 7 em cima sobre 2. Menos 7 sobre 2, eu chego na mesma coisa, tá? Então, posso fazer o MMC, para chegar aqui no menos 7 sobre 2, ou fazer a continha pensando, né, que 5 por 2 é 2,5, e aí 6 menos 2,5 sobra 3,5, 3,5 é 7 dividido por 2, poderia escrever assim. Bom, é isso então que eu queria mostrar para vocês aí. Esse exercício, né, mais trabalhoso, vocês devem encontrar um exemplo bem parecido também no livro de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Eu acho que a resolução está bem parecida também. É um exercício bem interessante porque envolve algumas coisas que a gente já conversou, né? A noção de ponto médio, né? de coeficiente angular, né? De retas perpendiculares, essa ideia de perpendicularidade. Então, bem legal, um exercício bem legalzinho. Gente, ó, para fechar então os exercícios de vocês, tá? Tem bastantinho, tem alguns que vão dar um pouquinho de trabalho, né? Principalmente esses finais. Olha aqui, ó, o caso da equação mediatriz, né? Desse último exemplo, probleminha da FUVEST, tá vendo? Muito parecido. Então, se vocês seguirem esses exemplos que eu deixei para vocês, com certeza vocês vão conseguir fazer bem essa parte também, e a gente consegue continuar, tá? Só não fiquem pulando muito exercício por preguiça. Façam um esforço aí para fazer tudo que vocês puderem, tá bom? O que não der certo, lógico, a gente vai pegar e trabalhar nas correções, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom? Até a próxima. Valeu!